Kung Fu Panda é minha trilogia favorita do cinema. A história é incrível, o humor é perfeito, a animação melhora a cada filme e, é claro, seus personagens são cativantes e mesmo com participações pequenas são memoráveis. Por isso, nos últimos meses, fiz 3 vídeos contando a história de alguns personagens e o de hoje é apenas um compilado deles. Caso queiram assistir os vídeos originais, o link vai estar na descrição. Que os 5 furiosos são artes personagens, acho que todo mundo sabe, mas você já se perguntou como tudo começou? Disciplina, paciência, compaixão, coragem e confiança. Qual a relação dessas palavras com os 5 furiosos, você me pergunta? Isso é o que vamos ver no vídeo de hoje. Quando era criança, Garça vivia com sua mãe, mas ela era muito superprotetora. Achava que ele era muito frágil e o fazia ficar em uma casa segura dentro de uma armadura. Mas um dia, ele fugiu de casa e encontrou uma aula de Kung Fu. Garça ficou maravilhado com aquilo e resolveu participar. Mas como a classe era muito avançada, ele se machucou e sua mãe ficou sabendo, o que a fez odiar Kung Fu. A melhor menção que fosse sobre o assunto a fazia ter dor no coração. Então, ela fez Garça prometer que nunca mais faria Kung Fu. Ele trabalhou como zelador em uma escola de Kung Fu, mas queria ser um deles, só que era desprezado por todos por ser fraco e muito magro. Mas um dia, ele foi visto pela melhor aluna da academia, a Mei Ling, limpando o campo de treinamento. Ela ficou impressionada com a velocidade e precisão dele, e ele foi incentivado a fazer os testes para entrar na escola. Ele treinou por dias, mas quando chegou a hora, acabou desistindo ao ver todos os participantes falhando. Então foi zombado por todos os alunos e instrutores. Quando Mei Ling disse que Garça conseguiria vencer o desafio impossível, mas todos zombaram da cara dele e de suas pernas magras. O instrutor disse para ele limpar os dentes que estavam no chão, mas sem querer ele foi parar na pista de obstáculos. O instrutor falou para ele sair lentamente, mas Garça viu a bandeira vermelha que era necessária para terminar a prova e ganhar uma vaga na escola. Garça percebeu que seu corpo magro era perfeito para desviar das armadilhas, incentivado por Mei Ling. Garça conseguiu terminar a prova e foi elogiado por todos. Ele continuou trabalhando como zelador até o dia que a tigresa o procurou. O macaco costumava pregar peça junto com seu irmão Wukong quando eram crianças, mas Wukong começou a cometer crimes e acabou sendo preso, o que envergonhou sua família. Eventualmente, o macaco lutou contra seu irmão após ele fugir da prisão. Sua mãe viu e acabou morrendo de tristeza, mas antes de dar seu último suspiro, ela fez prometer que cuidaria de seu irmão. O macaco virou motivo de piada onde morava ao escorregar em uma casca de banana e ficar sem as calças, e como resposta ele pregava peça em todos os moradores. Eles não queriam por lá e pediram para que fosse embora, porém ele se recusou e continuou com suas atitudes. Então os moradores contratavam guerreiros para expulsá-lo, mas o macaco vencia todos com base na humilhação, simples deixando sem as calças. Mas um dia eles pediram para o mestre Yugi lutar contra ele. A tartaruga conseguiu a vitória sobre seu oponente, já que ele usou seu casco para desviar dos ataques e também ele não usa calças. O macaco foi pego de surpresa e foi parar bem no caminho de uma viga que estava caindo, mas Hugo o salvou. O macaco se sentiu humilhado e decidiu ir embora, porém Hugo o incentivou a ficar e a ter pelos outros e que nunca tiveram por ele compaixão. Ele escutou e decidiu virar o protetor daquele lugar. Ele resolveu virar comediante stand-up até o dia que a tigresa o procurou. O grande mestre Víbora protegia sua aldeia com seus poderosos presas venenosas que podiam derrotar vários inimigos de uma vez só. Ele estava feliz por ter uma filha que continuaria seu legado. Porém, Víbora nasceu sem as presas, o que o deixou sem saber o que pensar. Mesmo com ela envelhecendo, suas presas não cresciam. Para que ele se orgulhasse dela, Víbora aprendeu uma dança da fita e virou a melhor dançarina da aldeia, o que deixava seu pai levemente feliz. Estava tendo o festival da lua, mas por medo ela preferiu ficar em casa com sua mãe. Mas ao ver seu pai sendo atacado e perdendo para um gorila com armadura de aço, ela correu para salvá-lo. Ela ficou um pouco mal ao ouvir comentários ruins sobre a sua dança da fita, mas Víbora juntou coragem para enfrentá-lo e venceu usando suas habilidades da dança da fita. Então finalmente o mestre Víbora ficou orgulhoso da sua filha, já que ela conseguiria ser uma guerreira poderosa e continuar o legado dele. Víbora seguiu fazendo suas apresentações de dança até conhecer a tigresa. Louvo a Deus sempre foi impaciente. Ele era muito rápido para o mundo e o mundo era muito lento para ele. Mas um dia, quando foi contratado para recuperar casacos de lã da gangue dos crocodilos, ele acabou não ouvindo que lá tinha várias armadilhas esperando por ele. Então Louvo a Deus acabou caindo em uma delas e ficou preso por dias em uma gaiola. Ele foi obrigado a sentar e esperar. Ele entrou em uma espécie de transe e pela primeira vez viu o mundo ser mais rápido que ele. Ele adquiriu a paciência necessária para elaborar um plano. Louvo a Deus se fingiu de morto e esperou que os crocodilos abrissem a gaiola para derrotar um por um. Um tempo depois, ele decidiu ser médico, e seu primeiro paciente foi o mestre Fu, que estava com intoxicação alimentar.
Tigresa foi deixada por seus pais na porta do orfanato Balgu quando era bem pequena. Todos no orfanato tinham medo dela por ser violenta e muito forte. Um dia ela fugiu do quarto e tentou brincar com as outras crianças, mas eles ficaram com medo das suas presas e garras assim fugindo dela, o que a fez ficar muito irritada. A pobre criança foi colocada em um quarto isolado. Com toda essa rejeição, Tigresa começou a ver como um monstro, já que a tratavam desse jeito, sem saber o que fazer com um pequeno filhote de panda chinês. Os cuidadores do orfanato chamaram o mestre Shifu para ajudá-la. Depois de conhecê-la, ele afirmou que ela não era um monstro e apresentou um jogo de dominó, que exigia disciplina para dominá-lo. No começo, Tigresa não conseguia colocar as peças, às vezes até as quebrando, o que a deixava frustrada. Mas Shifu é um mestre calmo e paciente, e com o tempo, ele a ensinou a controlar seu temperamento e força, lhe mostrando a importância da disciplina. Depois de muito tempo treinando, Tigresa estava pronta para mostrar seu trabalho para seus colegas, colocando as peças de dominó com agilidade e precisão. Depois ela os inclinou assim, formando o Yin Yang, assim finalmente conquistando a confiança de todos no orfanato. Mas depois de se dedicar tanto, Tigresa não foi adotada e ficou sozinha, já que os adultos tinham medo dela. Porém, Shifu decidiu levá-la com ele para morar no palácio de Jade. Mesmo tendo uma casa nova, Tigresa ainda se sentia deslocada, já que Shifu era fechado e distante. Isso por conta da traição do seu filho Tai Lung. Mas ela se dedicou muito para virar um mestre do Kung Fu, para que Shifu tivesse orgulho dela. Um dos seus treinamentos foi socar a árvore de ferro do lado de fora do palácio, o que resultou dela não ter a sensibilidade das patas. Mas um dia, Shifu comeu a comida do restaurante de macarrão do Sr. Ping. Mas naquele dia em específico, quem estava cozinhando era o Po. Por isso, Shifu acabou tendo intoxicação alimentar e chamaram o médico louva-a-Deus para ajudá-lo. Só que um javali apareceu, causando destruição, e Shifu queria convocar 4 guerreiros para lutar contra ele. Por insistência de Tigresa, ela foi atrás dos guerreiros e os recrutou. Mas sem querer, ela trocou o pergaminho por um que havia sido escrito por Po mais cedo, com profissões que ele podia seguir ao invés de cozinheiro. Por isso, em vez de 4 guerreiros, Tigresa foi atrás de um zelador, um comediante, uma dançarina e um médico. Seu mestre ficou extremamente desapontado com Tigresa, mas o aconselhou a ser ela mesma e não como Shifu. E assim Tigresa foi lutar contra o javali e teve a ajuda dos 4 estantes que ela havia recrutado. E Shifu aceitou treinar Tigresa para achar seu próprio estilo, assim como os outros 4. E assim teve início o treinamento do que mais tarde seria conhecido como 5 Furiosos. Tai Lung era apenas um bebê indefeso quando foi deixado nas portas do Palácio de Jade. Mestre Shifu, vendo aquele pequeno filhote leopardo das neves, decidiu acolhê-lo e criá-lo como se fosse um filho. Ele fez tudo o que um bom pai faria, e é claro, o ensinou a lutar Kung Fu. Shifu deu a ele o nome Tai Lung, que em cantonês significa grande dragão, o que mostra o tamanho da expectativa que Shifu tinha no jovem guerreiro. Tai Lung mostrava desde cedo ser um verdadeiro prodígio, por isso o pequeno panda chinês acreditava cada dia mais que ele era o predestinado da lenda para ser o dragão guerreiro. Tai Lung se dedicava 100% em melhorar seu estilo leopardo. Nessa, ele foi ficando cada vez mais arrogante e confiante na sua técnica. Ele aprendeu mais de 1000 pergaminhos, além da técnica de ponto de pressão para paralisar seus oponentes. Mesmo sendo mais forte que a maioria, Tai Lung queria mais. Desejava o conhecimento do pergaminho do dragão mais do que tudo, já que verdadeiramente acreditava ser o dragão guerreiro. Porém, seu orgulho e desejo cada vez maior de conquistar poder foi o que alertou o Goi sobre a verdade sombria que existia em seu coração. A sábia tartaruga negou dar o título para ele, o que pegou o aluno e o mestre de surpresa. Tai Lung queria o apoio de Shifu, mas ele não fez nada. O jovem lutador ficou tão irritado quando teve seu destino negado, que destruiu o Vale da Paz, depois retornou ao Palácio de Jade para pegar o pergaminho que ele tanto almejava. Shifu tentou detê-lo, mas o amor que lhe tinha o impediu de agir. Tai Lung não deixou seu passado impedir de quebrar o quadril de seu velho mestre. Então, o Goi o parou espetando vários pontos de pressão em seu peito, assim bloqueando seu chi e o nocauteando. Shifu viu seu filho e aluno prodígio se corromper e cair diante de seus olhos, para evitar correr o risco do vale sofrer nas mãos de Tai Lung novamente. Foi construída a impressionante prisão de Shorgun, localizada na Mongólia. Ela foi feita exclusivamente para ele, cheia de armadilhas e passarelas, protegida por 1000 guardas e com uma porta de entrada e saída. Bem no fundo da prisão, Tai Lung estava presa acorrentada com uma carapaça de tartaruga restritiva, com várias agulhas de acupuntura e locais cruciais ao longo de suas costas, mantendo seu chi bloqueado, interferindo em sua respiração ao mínimo e deixando-o quase totalmente imóvel. O Leopardo das Neves passou 20 anos preso. Nesse meio tempo, sua raiva e ressentimento só foi aumentando. Um dia, o Goi teve uma visão sobre Tai Lung conseguindo se libertar e retornou no Vale da Paz. Então, mandaram um mensageiro chamado Zeng para a prisão de Shorgun. Ele levou ordem de Shifu pedindo para dobrar as guardas e reforçar a segurança. O comandante Bashir riu disso, alegando que a prisão era segura e que Tai Lung estava completamente imobilizado. Bashir até pisou na cauda dele para zombá-lo e dizer que Hugo iria escolher o dragão guerreiro e que não seria ele. Porém, o comandante deu um tapa nas costas de Zeng, o que fez uma das penas soltarem e ir na direção de Tai Lung, que a pegou com a cauda e usou para se soltar.
Quando removeu as agulhas, ele finalmente pôde respirar bem depois de 2 décadas preso, assim sendo capaz de quebrar o casco. Mesmo tendo 1000 guardas ali, ninguém foi capaz de parar o poderoso Leopardo das Neves. Do lado de fora, Tai Lung pegou Zeng pelo pescoço e disse para levar sua mensagem ao Palácio de Jade. O verdadeiro dragão guerreiro está voltando. Depois disso, ele foi em direção ao palácio para pegar o pergaminho do dragão. Ele atravessou a China em alta velocidade até chegar na única ponte onde os 5 furiosos lhe aguardavam. Eles cortaram a corda, mas Tai Lung foi mais rápido. Tigresa teve que acertá-lo com um chute para ele não chegar na montanha. Porém, ela caiu na ponte e seus amigos tiveram que segurá-la. Tai Lung zombou deles e perguntou onde estava o dragão guerreiro, já que os 4 estavam com dificuldade para segurar a ponte, e a própria tigresa estava com problemas para se equilibrar, coisa que o próprio Tai Lung faz facilmente. E como o grande dragão guerreiro devia ser tão, ou até mais forte que ele, foi fácil deduzir que não era nenhum daqueles 5. O Leopardo tinha ouvido rumores sobre seu oponente, sobre como ele era um guerreiro diferente de tudo que o mundo já viu. Macaco deixa escapar o nome do Po, então Tai Lung fica animado por finalmente ter um oponente digno para uma batalha. Eu não vou resumir a luta, então só olhem. Depois disso, Tai Lung os parabenizou com seus esforços e que Shifu os ensinou bem, mas não tudo. Então ele usou seu golpe mais forte, batendo em pontos de pressão, assim bloqueando Shi e os deixando paralisados, exceto Garcia, que foi poupado para levá-los de volta ao Palácio de Jade com um aviso. Tai Lung era capaz de vencer os 5 guerreiros mais fortes da Terra e qualquer um que quisesse se opor a ele, até mesmo Po. Depois de 5 furiosos e o Po evacuarem o Vale da Paz, Tai Lung finalmente chegou nos degraus do Palácio de Jade para enfim enfrentar seu velho mestre. A conversa começou amigável, com ele dizendo que estava de volta para casa com seu mestre. Porém, Shifu alegou que Tai Lung não era mais bem-vindo ali, e que não era mais seu mestre. Então ele pergunta pelo Po, e a resposta dele era que a luta seria apenas entre eles, como deveria ser. Bom, eles começam a lutar. Tai Lung bate no seu mestre com umas patas em volta de chamas azuis, dizendo que tudo o que fez foi para que Shifu se orgulhasse dele, estando à beira da morte, devido à surra que levou do seu filho. O velho panda vermelho diz que sempre se orgulhou dele, e foi isso que o impediu de enxergar o que ele estava se tornando, o que o Shifu o estava transformando. Ele pediu perdão por todo o mal causado ao Tai Lung. Apesar de tudo, Tai Lung mostrou uma pequena fagulha de empatia que ainda existia por seu mestre, mas deixou isso de lado para continuar sua louca busca por poder. Ele continuou exigindo o pergaminho enquanto pegava Shifu pelo pescoço, e ficou mais irritado ao notar que o pergaminho tinha sumido. Shifu disse que ele estava do outro lado da China com o dragão guerreiro. Então, um pandinha aparece sem ar, depois de subir as escadas do Palácio de Jade. Revelando estar com o pergaminho e ser o dragão guerreiro, Paul desafia o vir pegar. Ele leva um socão na cara, mas quica no pilar e acerta seu oponente de volta. Então eles começam uma luta feroz.
Tai Lung jogou o Po no chão com um chute no ar, então usou sua força e o impulso da queda para fazer uma explosão de poeira e pedra, assim criando uma cratera, o que atordoou o Po por um momento, o que permitiu seu oponente pegar o pergaminho e finalmente saber a sabedoria que ele guardava. Mas ele ficou sem entender nada a perceber que ele estava em branco. Po tentou explicar que não existia um ingrediente secreto para o tornar mais forte, mas sim que devia apenas acreditar em si mesmo. Tai Lung obviamente não curtiu essa mensagem e tentou vencer o panda definitivamente. Ele tentou usar seu golpe mais poderoso, batendo nos pontos de pressão do panda, porém o Po logrou se a banha dele transformar os golpes em simples cócegas. Eles trocam socos, mas Po mostra o porquê de ser dragão guerreiro, embora vale a pena mencionar que Tai Lung lutou com mais raiva e descontrole do que o normal, a perceber que os dois estavam lutando de igual para igual. O leopardo começou a perder a cabeça ao ver quem estava derrotando. Em um momento, ele foi lançado para o céu e voltou fazendo uma cratera em forma de leopardo da neve. Ele até tentou revidar, mas já estava fraco demais, então Po pegou sua mão para executar o golpe do dedo Wush. Tai Lung disse que Shifu não tinha ensinado esse golpe a ele, e ficou incrivelmente assustado quando o panda disse que na verdade aprendeu sozinho. Po executou o movimento, e como resultado, Tai Lung foi mandado para o reino dos espíritos. Shen nasceu na nobre família dos Peacock, na cidade de Gomen. Eles eram amados por causa da sua invenção dos fogos de artifício. Quando era apenas um jovem pavão, seu pai lhe permitiu brincar perto do trono e prometeu que um dia ele o herdaria. Por direito, Shen seria o próximo a governar Gomen City, mas ele se dedicou para conseguir mais poder. Ao crescer, Shen demonstrou interesse em construir armas de fogo usando a pólvora dos fogos de artifício. Preocupados com o futuro do filho, os pais dele foram até a adivinha da corte para perguntar o futuro que lhe aguardava. Fala Macia disse que se ele não parasse de ter ideias sombrias, ele seria derrotado pela lenda preta e branca. Shen ouviu a profecia e corretamente presumiu que ela se referia a um panda, então ele mandou seu exército de lobos para dizimar uma vila agrícola de pandas, com a óbvia intenção de finalizar todos que habitavam aquele lugar para impedir que acontecesse a profecia. Shen participou ativamente do ataque, matando todos os pandas que via pela frente, dando ordem a seus seguidores. Em uma parte do ataque, Shen e 2 soldados estavam perseguindo uma mãe panda e seu filhote em uma floresta perto da vila dos pandas. Ela escondeu o bebê em uma caixa de rabanetes, se despediu de seu filho e atraiu Shen e os capangas para perto dela, que logo após foi perseguido. Depois de dizimar e incendiar a vila, Shen voltou para casa orgulhoso de si mesmo. Ele esperava que seus pais ficassem felizes com suas atitudes e que o elogiassem, mas pelo contrário, eles ficaram decepcionados e assustados com o que seu filho acabara de fazer. Então Shen foi exilado de Gomen City. Eventualmente, o trono ficou sob a administração do Mestre Rino Trovão e do Conselho Kung Fu, depois da morte dos pais de Shen. Ele foi embora extremamente irritado e ressentido, levando seu exército de lobos consigo. Ao longo de sua vida, Shen levou a ideia de que foram injustiçados por seus pais. Suas ações, segundo ele, foram para desafiar o destino e conseguir cumprir seus objetivos. Ele foi embora, mas prometeu que voltaria um dia e seria o governante supremo da China. Anos depois, os lobos trabalhavam arduamente para finalizar a arma suprema de Shen, um canhão capaz de acabar com Kung Fu. Quando o chefe lobo avisou que o metal tinha acabado, ele ordenou que saqueassem vilas periféricas e roubassem mais materiais para fabricar o canhão. Alguns lobos se propuseram a fazer isso e Shen partiu em direção a Gomen City para finalmente botar seu plano em prática. Ele voltou para a cidade e venceu facilmente os guardas que tentavam lhe impedir. Ele confrontou o conselho do Kung Fu e a Fala Macia, alegando que estava de volta para reivindicar o que era seu por direito. Ele conseguiu lutar contra Mestre Crocodilo e Mestre Boitoró, usando um estilo de luta chamado Kai Le Fo, uma técnica marcial que usa um ventilador de metal para se defender e distrair. Lord Shen usa a cauda para causar o mesmo efeito. Porém, Mestre Rino Trovão conseguiu jogá-lo para trás e quebrar várias lâminas. Então Shen revelou sua arma mais poderosa. Rino Trovão se manteve firme, mas não foi para o tiro de canhão responsável por tirar sua vida. Peacock ameaçou destruir a cidade caso o Mestre Crocodilo e Boitoró não se entregassem, coisa que eles fizeram. Shen os trancafiou na prisão de Gomen e deixou o Cloud Hammer do Rino Trovão no pátio, apenas como se fosse um troféu da sua vitória. O exército do Lord Shen tomou a cidade e finalmente ele pegou o que era seu por direito. Sem um conselho de Kung Fu, eles começaram a saquear a torre. Shen até jogou o trono de seu pai pela janela e colocou seu canhão no lugar. Ele fez a Fala Macia ver o futuro novamente, mas seu futuro não tinha mudado. Ela ainda o via sendo derrotada pelo guerreiro preto e branco. Ele achava que não existia mais pandas, então afirmou que isso era possível. Mas bem nessa hora o chefe lobo chegou, apavorado, dizendo que enfrentou um panda que luta como um demônio. Shen ficou irritado com essa notícia, então mandou que eles trouxessem um panda para que o pavão matasse com as próprias mãos, para provar que a evidência estava errada. Mais tarde, com os dois cara a cara, Peacock ficou extremamente surpreso ao notar que Po não o reconhecia e nem sabia sobre o que ele tinha feito. Ele riu da ignorância do panda e ordenou que o lobo disparasse o canhão no Po e no 5. Mas louva-a-Deus que estava solto graças a um truque do dragão guerreiro, estava atrapalhando e apagando
pavio e depois nocauteando o chefe lobo, que deu tempo suficiente para a víbora soltar as algemas da tigresa. Assim que se libertaram, os 5 furiosos atacaram a tigresa e louva-a-Deus destruíram um canhão. Po atacou Shen, mas parou ao ver as marcas nas penas dele. Ele teve uma lembrança do dia que perdeu seus pais biológicos e que o pavão estava lá. Shen confirmou com satisfação e aproveitou para fugir voando até a fábrica de fogo de artifício, onde tinha outros canhões. Ele ordenou que os lobos atirassem na torre para derrubá-la, com Po e os 5 dentro. Mesmo com a torre sendo atacada, eles conseguiram sobreviver. Frustrado com isso, Shen ordenou que as tropas se preparassem os navios para começarem a conquista da China, e assim deu início ao ano do pavão. Na fábrica de artifício, Shen se gabou para Fala Macia sobre Po ser na verdade um tolo e não um poderoso guerreiro. Ela ignorou isso e arrependeu por ter destruído o antigo lar durante a escamurça contra o Po e os 5 furiosos. Também disse que o caminho que ele escolheu não traria felicidade e pediu para parar com os planos de dominação mundial. Shen zombou dizendo que logo toda a China seria sua e queria construir uma masmorra onde ficava a torre. Ela então pediu para ele fazer isso pelos seus pais, mas Shen respondeu que seus pais o odiavam e foram justos com ele, mas ficou sem palavras ao saber que eles o amavam tanto que morreram de tristeza quando ele foi embora. Mesmo assim, ele não voltou atrás e libertou a vidente, alegando que os mortos pertenciam ao passado e que ele iria cuidar do futuro. Fala Macia foi embora, mas antes desejou felicidade ao Peacock. Depois que ela se foi, Shen falou que a felicidade tem que ser tomada e que ele conseguiu em forma de conquista. Depois disso, o Po invadiu a fábrica de fogos de artifício, assim sem querer frustrando os planos 5 furiosos de destruir a fábrica, mas Shen esperava por isso e o pegou surpresa nos níveis superiores. Quando Po pediu por resposta, Pavão disse que seus pais abandonaram durante o ataque. Os dois lutaram e Shen estava vencendo, até chegarem no nível mais alto, onde Shen gritou que os pais de Po nunca o amaram. Mas claramente Pavão está falando de si mesmo. Foi o suficiente para destruir o dragão guerreiro. Shen usou essa janela de tempo para alcançar seu canhão mais poderoso e acertar Po, o que fez ele sair da fábrica e parar em um rio próximo. Shen estava confiante sobre a morte do Po. Os 5 foram capturados no ataque na fábrica, estavam amarrados suspensos acima dos navios. Eles seriam mortos assim que chegassem no porto da cidade. Enquanto a frota zarpava, Shen ordenou que explodisse uma ponte para fora do caminho quando os cidadãos de Gomen City viessem assistir, mas para o espanto do pavão, Po sobreviveu e estava de volta para enfrentar e salvar seus amigos. Shen ordenou que atirassem nele, mas ele se moveu nos telhados agilmente, o que impediu um tiro limpo. Depois pulou no navio para enfrentá-los, o que impediu os lobos de atirarem e acertar seus colegas. Shen só pôde assistir enquanto Po libertava os 5 furiosos e unia força com os mestres Crocodilo, Boitoró e Shifu, e foram convencidos pelo último a lutar novamente. Eles queriam destruir a frota antes que Shen chegasse ao porto. O pavão ficou irritado e ordenou que o chefe lobo disparasse o canhão principal, mas ele se recusou porque iria acertar suas tropas. Então Shen o derrubou usando uma de suas facas e disparou ele mesmo, o que acertou todos os guerreiros e destruiu os barcos que eles tinham colocado para impedir a frota. Quando os navios chegaram no porto da cidade, Shen viu Po se levantar e entrar em posição para enfrentá-lo sozinho. Ele ordenou que abrissem fogo, porém Po começou a fazer movimentos de Tai Chi que Shifu havia ensinado e usou isso para pegar e desviar da bala de canhão. Shen ficou surpreso, mas ordenou que eles continuassem tirando, mas Po continuou desviando e depois começou a jogar de volta para destruir os navios. Shen foi ficando mais irritado e mandou que usassem um canhão maior, só que quando Po pegou a bala, começou a girar no local de impacto, acabou formando um yin yang, igual o da visão da Fala Macia, o que deixou o pavão sem palavras. Po então mirou onde Shen estava para jogar a bala de volta e o pavão ficou sem acreditar no que estava vendo. Po então conseguiu destruir o que restava da armada de Shen, porém ele conseguiu sobreviver. O dragão guerreiro confrontou sobre o resto dos destroços da frota, então Shen perguntou como ele conseguiu encontrar a paz depois de tê-lo marcado pelo resto da vida. Po apenas disse que era hora de deixar o passado para trás, e o que importa é escolher o que ser daqui para frente. Shen concordou e declarou que escolheu atacando o panda. Shen até estava com a vantagem na luta, porém, acidentalmente, ele cortou as cordas que seguravam seu canhão na vertical. Ele percebeu tarde demais o seu erro e apenas aceitou seu destino. Aquilo que deveria trazer glória e fama a ele, foi responsável por dar fim à sua vida. E no fim, restou apenas um fogo de artifício na forma de pavão no céu. Por volta de 500 anos atrás, Kai era um guerreiro e tinha como companhia seu irmão de armas Uguay. Eles eram melhores amigos que juntos lideravam um exército para a batalha. Numa dessas, Uguay foi ferido e Kai o carregou por dias até conseguir ajuda em uma vila secreta de pandas. Eles usaram seu conhecimento em Chi para curá-lo. A tartaruga ficou fascinada com esse poder, então aprendeu a doá-lo, mas Kai ficou mais interessado em aprender a tomá-lo e aumentar seu próprio poder. Ele começou a roubar o Chi dos outros, e vendo isso, Uguay percebeu que seu amigo havia se corrompido e precisava ser parado. Os dois amigos lutaram ferozmente, mas Uguay se sobressaiu e conseguiu banir Kai para o reino dos espíritos. Uguay sabia que Kai voltaria um dia, então resolveu escrever um pergaminho de mão contando a história toda, e especificando que o general só seria derrotado por um verdadeiro mestre do Chi. 500 anos após seu banimento para o reino espiritual, sua vontade de se vingar e seu desejo por poder só aumentou. Além de ter mudado fisicamente, sua juba ficou mais longa e mais rebelde, além da sua armadura blindada ter sumido. Kai estava pronto para uma revanche contra Uguay. Ele conseguiu pegar o Chi de todos os mestres que estavam no reino espiritual. Eles lutaram,
mas Kai conseguiu vencer. Ele começou a roubar o Chi dele, mas antes de terminar, Ugui avisou que tinha colocado um guerreiro para pará-lo. Kai prometeu que roubaria o Chi do dragão guerreiro e depois usou o do Ugui para voltar ao mundo mortal. Fora do mundo espiritual, Kai mandou seus zumbis de Jade irem atrás dos alunos da tartaruga. Eles encontraram o Poio 5 furiosos. O general observou tudo pelos olhos dos soldados e depois chamou de volta. Então mandaram o Gasto louva-a-Deus e irem descobrir sua localização. No caminho, eles se juntaram aos mestres Crocodilo, Urso e Frango, cujas aldeias também foram atacadas. Os mestres até tentaram deter Kai, mas foram caindo um a um. Todos foram capturados, tiveram Chi roubado e transformados em zumbis de Jade. Não só esses 5, mas sim todos os mestres da China. Kai finalmente chegou no Palácio de Jade e atacou o resto dos 5 e o Shifu, ao mesmo tempo que destruiu o Palácio de Jade. Ele foi capaz de submeter a víbora, macaco e Shifu, porém Tigresa conseguiu fugir para avisar Po do avanço do Kai. O general viajou até a vila secreta dos pandas, onde ele e seus soldados foram atacados pelos pandas, que Po havia treinado para ser sua força defensiva usando coisas cotidianas. Po tentou usar o golpe do dedo Uchi no Kai enquanto ele estava distraído, mas ele só funciona em mortais e ele era um guerreiro espiritual imortal. Ele revidou, mas antes que pudesse ferir mais alguém, Po agarrou e usou o golpe em si mesmo, assim levando ambos para o reino espiritual. Ele ficou muito irritado por ter ido para lá novamente, então atacou Po e conseguiu envolvê-lo em suas correntes, assim começando a drenar o Chi do panda. Mas antes que ele pudesse terminar, Lily, Sr. Ping, Tigresa e os pandas conseguiram descobrir uma forma de usar o Chi para salvar o Po. Então ele pegou o próprio Chi e o usou na forma de dragão, assim ganhando vantagem, destruindo uma das espadas dele. Kai prometeu roubar todo o Chi dele, mesmo que leve mais 500 anos, mas o dragão guerreiro simplesmente deu a ele, porém era demais. Kai não suportava tanto poder, assim explodindo com aquilo que ele tanto almejava. Em Kung Fu Panda 2, conhecemos 3 mestres lendários, chamados Rino Trovão, Boitoró e Crocodilo, que juntos formavam o Conselho Kung Fu. Nos seus auges, foram os guerreiros mais fortes da sua geração. Existe mais de uma versão de como eles se conheceram, mas escolhi contar o do curto de 2011, Os Segredos dos Mestres. Anos atrás, na cidade de Nizal, numa época em que nem todos lutavam pela honra e pela justiça, um porco caolho estava pedindo para os pesos pesados entrarem numa luta. Os que toparam entrar nessa foram Crocodilo, que tinha uma couraça impenetrável, Boitoró, que era especialista em encontrar pontos fracos, e Rino Trovão, que era dono de uma força bruta absurda. De longe, um velho conhecido estava observando. Hugo comenta com o garçom que o trio sempre irá perder enquanto não acharem uma casa que vale a pena lutar. Enquanto a luta acontecia, que foi bem equilibrada, diga-se de passagem, 2 guardas gorilas observavam da varanda de um palácio a batalha, mas sem eles notarem, 2 das irmãs Wu fugiram das celas e resgataram a terceira. O trio eram vilãs que aterrorizavam a China, foram capazes de dominar a nação Chacal usando apenas um par de palitos. Elas eram muito habilidosas, tanto que venceram vários guardas com facilidade. A velha tartaruga viu isso e chamou o trio para ir atrás delas no vulcão Ubei. Wei disse que se combinarem sua força, defesa e inteligência tática, com certeza terão a vitória. Eles questionam que ganharia em troca de ajudar a tartaruga ninja. Falar que era o certo a se fazer não adiantou. Ele disse que a vitória mostraria qual o caminho para grandes riquezas. Eles aceitam, já que Crocodilo queria fama, Toró dinheiro e Rino o orgulho de seu pai. O mestre lendário Rino Voador. As irmãs Wu estavam no seu covil. A líder delas teve uma ideia genial, fazer todos os líderes pararem de brigar entre si com o objetivo de se unirem para dominar a China. Assim, nenhum exército imperial podia detê-las. Elas escreveram cartas para os líderes contando o plano e os convidando para ir para a Fortaleza Wu, onde elas moram. Voltando para os nossos heróis, eles passaram por lugares muito perigosos, mas no meio do caminho, os 3 disseram para Hugo largar os outros 2, isso com a intenção de sobrar mais riqueza para si. Obviamente ele deu bola para essa ideia boba e seguiu viagem. Quando pararam para descansar, Boitoró e Crocodilo contaram o que fariam com a grana, mas Rino não queria contar. Embora Hugo tenha entendido, ele disse que para eles conquistarem tudo o que querem, precisam escolher um caminho, já que sempre vão pela direção que os leva a si mesmos, assim não indo para lugar algum. É como dizem, a definição de insanidade é fazer exatamente as mesmas coisas várias e várias vezes, esperando que isso mude alguma coisa. Hugo os dá boa noite, mas volta em seguida desesperado contando o plano das irmãs Wu de iniciar o Conselho do Mal. Como ele descobriu, você me pergunta? Bom, um passarinho contou para ele. Literalmente. Dá até pra ver ele aqui indo pro lado oposto dos outros. Agora, como ele sabia onde o mestre Hugo estava, aí eu já não sei. Eles seguem em viagem até chegar na Ponte das Brumas. Croc indaga sobre como se atravessa e a tartaruga responde que trabalhou na equipe, então simplesmente taca o trio entre os pilares de pedra. Ele usa o maluco como ponte e depois os ajuda a levantar. Honestamente,
Acho que ele fez isso pra tirar uma com a cara dos três, porque há poucas horas eles estavam fazendo parkour em árvores feito macacos, então qual era a dificuldade de pular entre os pilares? Com certeza não era pela distância e nem pela estabilidade, já que o Yugi tacou os três e Boitoró saiu quicando e não aconteceu nada. Acho que o doido só queria pisar nos caras por usarem Kung Fu e coisas fúteis. Enfim, eles seguiram até finalmente chegar na frente da fortaleza. O Rino mencionou que seria difícil descer daquele lugar com dinheiro, mas o mestre responde que nunca falou que lá teria isso, mas sem riquezas espirituais. Eles ficam bravos e sem querer Rino Trovão quebra o chão e assim o trio vai parar na lava. O Will segue, usa uma racha de energia neles e assim o salva, se sacrificando ao cair da cachoeira de lava. E... eu já vi isso antes. Este é o fim do Cid. A preguiça. Eles ficam muito abalados com a perda e Crocodilo sugere que eles voltem para casa, e o Boitoró concorda, já que sabia que os três não dariam conta da batalha. Mesmo hesitante, o Rino Trovão vai junto, só que eles acabam no vilarejo que foi destruído pelos irmãos Wu. Os habitantes pedem ajuda e oferecem dinheiro em troca, só que Rino nega, já que não vai lutar por bens materiais, mas sim pela honra. Finalmente eles chegam onde estava tendo a reunião dos vilões. Rino assusta os líderes dando 3 passos e quebrando o chão. As irmãs ficam, e se inicia a batalha tão aguardada. Juntas, elas dão um sacode neles com esse golpe de ioiô. O boy percebeu que a fonte do poder era a ligação delas, e que precisavam separar. Crocodilo usou sua couraça para fixá-las em um ponto, e Rino deu uma chifrada para enfim separá-las. Separadas, foram elas que levaram o couro, e ainda ficaram presas sob a cabeça de uma estátua. Eles escutam a voz de Yugi os parabenizando por finalmente encontrar a boa causa para lutar. O velho estava bem atrás deles e tinham capturado os outros bandidos. Agora, como ele sobreviveu à queda, é um dos mistérios da vida. Eles ficam muito felizes vendo que ele tá bem, e o mestre pergunta se eles encontraram a riqueza que tanto almejavam. Rino confirma, então Hugo diz que o pai dele ficará tão orgulhoso quanto ele mesmo está. Depois da aventura, eles foram parar em Gomen City e fundaram o Conselho dos Mestres, com Rino como líder. Eles foram incumbidos de administrar a cidade quando os governantes morreram de tristeza. Depois expulsaram seu filho Shin da cidade, isso por causa da previsão que uma vidente fez sobre o futuro sombrio que guardava o pavão. Shin voltou uns anos depois com sua arma suprema, um canhão. Croc e Toró perderam pro pavão na luta. Mestre Rino conseguiu destruir as facas dele, porém não serviu de nada. Shin recuou, ativou o canhão e... esse foi o fim de um dos melhores mestres de Kung Fu da história. Seus amigos foram presos na cadeia de Gomen, pois os 5 furiosos foram resgatá-los, porém eles negaram, já que Shin destruiria a cidade se eles se voltassem contra o domínio do pavão. A morte do amigo foi demais pra eles, então os dois só desistiram do Kung Fu. Isso tem um certo panda vermelho conversando do contrário, assim voltando pro campo de batalha na luta contra Shen. Tá bom que eles quase foram de fala, mas foram juntar, e é isso que importa.